Agora aqui sim, intensidade. Intensidade está relacionada à amplitude, ou seja, a amplitude é justamente o que leva a energia, né? O que armazena energia nessa onda que vai sendo propagada. Então, a intensidade ela permite eu classificar se o som ele é forte ou ele é fraco. Ou seja, um som que é forte, ele tem muita energia. Um som que é fraco, ele tem menos energia. Então, consequentemente, quando eu relaciono intensidade e amplitude, eu estou relacionando também a volume. Então, um som que tem um volume muito alto, ele tem uma intensidade o quê? Muito alta, consequentemente, uma amplitude maior. Agora, se eu tenho um som com uma intensidade baixa, ele vai ter uma amplitude baixa e ele vai ter menos energia. E aí, isso sim está relacionado a volume. Então, vamos lá. A altura está relacionada à frequência e intensidade está relacionado a volume. Então, altura, frequência, intensidade está relacionada à amplitude e a volume, tá bom? E a medida disso, que geralmente você escuta, ou você com certeza já escutou, né? Decibéis. Decibéis é justamente dessa medida da intensidade do som ou o volume do som. E aí tem essas características que a gente vinha falando agora, quando a gente falou sobre a altura do som, existe essa frequência que eu vou ter, vai decair aqui no volume, que você pode escutar, porque passando disso pode danificar o seu ouvido, né? Pode danificar a saúde. Você vê aqui, ó, alguns tipos. A nossa, ó, leitor de música, tráfego de rodovias, sala de aula, voz falada, voz gritada. A gente tem uma faixa aqui, né, de decibéis que geralmente. E você nota que dessa faixa de 0 a 80 decibéis, você não corre o risco de prejudicar né, o seu ouvido. Quando você vai de 80 a 90, já é lesivo. Não tem quando você pega o fone de ouvido e aumenta, quer aumentar no volume máximo, né? E o celular automaticamente ele já manda uma mensagem para você. Se você aumentar mais que isso, você pode prejudicar a sua, né, audição. Justamente por isso, você aumenta demais a quantidade de energia que é transferida ali naquela onda, ou seja, você aumenta o volume, isso pode danificar a sua fisiologia, no caso, auditiva, né? Altura e intensidade são coisas diferentes, né? Um som ser alto é diferente dele ter um volume alto. Então, na verdade, um som ele pode ter um volume alto, ou seja, uma amplitude alta, e pode ter um volume alto, ou seja, está em 140 decibéis, mas ele ser um som considerado baixo, ou seja, seria um som com volume alto, mas teria uma altura baixa, uma frequência baixa. Isso é possível. É claro que a gente escuta muito esses sons de volumes mais altos quando está perturbando tanto sons que têm uma frequência mais alta, né? E aí por isso que as pessoas fazem essa relação.